Bom dia, sexto ano querido, tudo bem com vocês? Eita, que saudade, né? Das nossas quintas-feiras presenciais, das nossas aulas de matemáticas, das nossas interações, das nossas brincadeiras, das nossas dinâmicas. Mas vai chegar, tá bom? Tudo isso vai passar, estaremos juntos novamente. Na verdade, estamos só distantes, mas juntos em pensamento e em coração. Tá bom, queridos? Se acalma que tudo vai voltar ao normal. Pelo menos ao novo normal vai voltar, tá bom? Saudade de todos vocês, de verdade, saudade de vocês. Acredite nisso. Queridos, hoje, quinta-feira, quinta da matemática, 16/5, não, 16/7, tá? 16/7. Hoje é feriado lá em Recife, mas aqui em Paulista tem aula normal. E que bom que a aula é com James de matemática. Não é isso? Queridos, vamos fazer uma revisãozinha, né, de atividade que talvez a gente não fez, que talvez a gente não conseguiu fazer. Pega o livrinho aí. Vai Miguel, vai Pedro, vai João, vai todo sexto ano. Pega o livrinho aí e abre na página 86. Página 86. Abriram? Vamos lá? Vocês lembram que nós trabalhamos algumas aulas atrás sobre gráficos, gráfico de barra, gráfico de coluna, gráfico de linha. Até eu falei, não foi? Da curva da pandemia do coronavírus, não foi? Em aulas anteriores? Foi. Então vamos lá. Página 86, gráfico de barras e colunas. Vamos atualizar essa página. Quem já fez, só confere. Quem não fez, aproveite e faz agora conosco, juntinhos. Tá bom? Será que as pessoas se preocupam com os impactos ambientais que provocam ao realizarem suas compras? Com o crescimento do comércio virtual, a preocupação de algumas pessoas é com o consumo consciente. Consumo consciente, importante, tá, gente? O consumidor consciente se preocupa com a sua satisfação pessoal e com a sustentabilidade do planeta. Porém, pesquisas apontam que, em algumas regiões brasileiras, o número de consumidores conscientes ainda é muito pequeno. Vê só, é uma questão de matemática contextualizada, não é verdade? Consumidor consciente. Se eu sou um consumidor consciente, eu geralmente não vou comprar, exemplo, tá? Um refrigerante não retornável, tá? Como assim, gente? Aquelas Coca-Colas. Eu vou comprar uma Coca-Cola de vidro, de 1 litro, que vai e volta. Uma Coca-Cola que é 2 litros, mas retornável. Porque o vasilhame vai e volta. Se eu comprar um vasilhame, sem ser retornável, vou jogar fora depois, poluindo o ambiente. Não é isso? E só um exemplo que eu falei, tá? A marca Coca-Cola saiu até sem querer, seria refrigerante. Mas só um exemplo para dar a vocês, tá bom? Então isso quer dizer um consumidor consciente. Se eu gosto de refrigerante tal, vou comprar ele, mas de forma a resolver a situação do planeta também. Não vou comprar qualquer coisa. Também não vou jogar, certo? Então vamos lá. De acordo com esse texto que nós lemos, tem um gráficozinho aí. Tem um gráfico. Grupo de consumidores nas regiões do Brasil. Aí nós temos na linha horizontal as regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Na vertical nós temos os valores, né? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e aí vai, né? Aí mostra as cores aí. O meu é preto e branco, mas vocês são coloridos, né? Aí tem aí, ó, indiferentes, iniciantes, engajados e conscientes. Vamos lá. Observe o gráfico apresentado acima e responda. Qual é o título do gráfico e o que ele indica? Ao observar esse gráfico aí, qual é o título desse gráfico? O que vocês acham? Já está bem claro aí, né? Grupo de consumidores nas regiões do Brasil. Nota aí. Grupo de consumidores nas regiões do Brasil. Esse é o título. Então, letra A são 2 perguntas. Qual é o título e o que ele indica?
Então vai dizer o quê? Qual é o título? Grupo de consumidores nas regiões do Brasil. Notaram? Aí, outra pergunta. O que ele indica? O que ele indica o quê? É a informação principal, né? O título indica a informação principal. Todo título de uma tabela, todo título numa planilha, todo título num gráfico indica a informação pessoal. Por exemplo, se eu tenho uma planilha falando da pesquisa de intenção de votos para tal candidato a prefeito em tal cidade. Então vai estar lá, pesquisa de intenção de votos do município tal. Então o título indica sempre o que? O título principal, tá? Então letra A, anotem aí. Letra A, duas respostas numa. O grupo de consumidores nas regiões do Brasil é o título. E o que ele indica? A informação principal. Certinho? Letra B. Quais dados estão presentes no eixo horizontal e no eixo vertical? Já até falei, né? Na leitura, já falei. No eixo horizontal, você pode observar aí, ó, horizontal e vertical. Lembram do sentido naquela aula? Direita, direita, esquerda, esquerda, em cima, embaixo, embaixo. Né, Miguel? Miguel gosta aqui só. Então, no eixo horizontal, ele indica o quê? As regiões brasileiras. Eixo horizontal, regiões brasileiras. E no eixo vertical, indica o quê? Essa situação de 0, 10, 20, 30, 40, 50, aí vai. Indica os percentuais de frequência dos diferentes grupos de consumidores. Anotem aí. Também são duas perguntas numa, né? Primeira pergunta, quais dados estão presentes no eixo horizontal? Anota aí, no horizontal, as regiões brasileiras. E no vertical? Anota aí, no vertical, percentuais que indicam a frequência dos diferentes grupos de consumidores. Certinho? Letra C. Como estão sendo representadas as frequências dos diferentes grupos de consumidores nas regiões do Brasil? E aí? Qual é a resposta? Avaliando o gráfico bonitinho, a gente vê que está por meio de comprimento das colunas. Por meio do comprimento das colunas. Não está em barra, não está na horizontal. Não está em linha, né? Não está em barra. Não está em linha. Está como? Por colunas. As informações são dadas por colunas. Então anotem aí, por comprimento das colunas. Letra C, comprimento das colunas. Letra D. Qual a importância da legenda no gráfico? E aí? A legenda no gráfico. O que é legenda, tio? Nós temos a parte horizontal, que são as regiões. A parte vertical, que são as porcentagens. Nós temos o quê? A legenda. A legenda é essa partezinha aí, ó, que tem os coloridos. Cada informação tem um colorido, né? Nós temos aí, ó, indiferentes, que é de uma cor, iniciantes, que é de outra, enganjados, já de outra cor, e conscientes, que também é de outra cor. Então, indica o quê? Os diferentes grupos da variável de consumidores. Notem aí, letra D, né? Letra C. Letra D. Qual a importância da legenda no gráfico? Letra D. Indica, ou seja, identifica, relaciona, mostra os diferentes grupos da variável consumidores. Porque a região não varia. Quem varia é os consumidores. Essa região sempre vai ser norte, sul, centro-oeste, sudeste, sul, norte, nordeste. Então anota aí. Letra D. Identifica os diferentes grupos da variável consumidores. Identifica os diferentes grupos da variável consumidores. Certinho? Letra E. Qual é a fonte da pesquisa? Toda pesquisa tem que ter uma fonte, queridos. Vocês estão vendo por aí nos jornais televisivos, né, da televisão, nos jornais escritos, nas reportagens, na internet, uma tal de fake news.
uma tal de fake, né? Ou seja, notícias falsas. Todas as reportagens têm que ter uma fonte. Todos os gráficos têm que ter uma fonte. E embaixo tem lá, fonte. Qual é a fonte aí? Deixa eu ver qual é a fonte. Fonte Instituto Acatu. Tá? Embora talvez seja fictício, eu não sei se é fictício ou não. Porque fictício é uma fonte que não existe. Que o livro só fez para a gente se basear. Mas a fonte aí é Acatu. Tá bom? É uma fonte, aí você vai ver, é uma fonte confiável? Eu posso confiar? Eu posso postar? Posso publicar? Não sei. Mas por enquanto se baseia na fonte Acatu. Tá bom? Vamos prosseguir, queridos. Página 87. Essa questão que eu falei agora, né, toda essa página, foi a página 86. Página 86, já no finalzinho do livro. Página 87 agora. Letra F. Observando o gráfico, a data apresentada na fonte representa o dia em que a pesquisa foi realizada ou o dia em que foi realizado o acesso ao site que apresenta a pesquisa. Também não sei. Vamos lá verificar? Porque às vezes a fonte tem duas informações. Quando ela foi divulgada, tem várias informações da fonte. Quando ela foi feita a pesquisa, quando ela foi registrada no cartório. Vocês sabiam, queridos? Já mudando de matemática para história, para economia, para a vida. Porque matemática é para a vida. Ninguém aqui estuda matemática para 1 mais 1 ser 2. Só ficar em casa. Não. Matemática é para a vida. Colocar matemática na prática. Sem a matemática somos o quê? Ninguém. Somos nada. Então, tudo que existe envolve a matemática. Tá bom? A gente pode citar assim, né? Depois daquele versículo. Tudo que respira, louve o Senhor. Bíblico. Né? Aqui a gente diz assim, ó, tudo que existe é para a matemática. É da matemática. Depende da matemática. Certo, queridos? Então, vamos lá. Então, a pergunta é, a data apresentada na fonte representa, volta lá para a pesquisa, vê só, fonte, Instituto Acatu, disponível em https, aí tem aí o site, né? Acesso em 28 de agosto de 2019. Tá bem claro, acesso. Acesso. Ou seja, o dia em que foi realizado o acesso ao site que apresenta a pesquisa. Marca o X aí na letra B. Letra B é o X. Ainda na página 87. Você percebeu, Pedro? Um gráfico apresenta de forma clara e objetiva o resultado de uma pesquisa. É composto pelos elementos título, eixos, agenda, fonte e data. Todo gráfico, gente, na matemática, na estatística, na economia, na contabilidade, para onde for, tá? Se for um gráfico, seja de o que for, tem que ter essas fontes. Se não for, desconfie que tem coisa errada. Título, o nome do gráfico, o título do gráfico. Eixos, que é por linha, por barra, por coluna. Legenda, né, dizendo o que significa cada linha, cada cor. E fonte, a fonte de quem pesquisou. Por exemplo, se nós formos, por exemplo, nós do 6º ano, vamos fazer uma pesquisa de mercado, vamos no supermercado Rende Mais, depois vamos no supermercado Mais Você, tem um mercado agora, né? Lá em Paulista, Mais Você, depois vamos no supermercado Todo Dia e vamos no supermercado Panorama, né? São os mercados mais próximos da gente. Tem outros, vamos ficar nesse, Rende Mais, Mais Você, Todo Dia e Panorama. Vamos pesquisar alguns itens, feijão, arroz, macarrão, fubá e carne de charque. Fazer uma pesquisa. Nós vamos divulgar onde foi mais caro, foi mais barato, a data que a gente fez a pesquisa ou a data que nós registramos em cartório ou a data que foi feito o acesso. E depois a fonte. Qual seria a fonte?
os feras, estudante do 6º ano do Fátima Freitas. Olha que chique, nós de Fátima Freitas, 6º ano, divulgando pesquisas. Tá? Então tem que ter a fonte, no caso, é estudante do 6º ano de Fátima Freitas. E detalhe, antes de divulgar uma pesquisa, toda a pesquisa, antes de ser divulgada, tem que ser registrada em cartório. Se não for registrada em cartório, não serve. Tá bom? Só pode se divulgar uma pesquisa após ser registrado no cartório. E vai gerar um protocolo, um número de divulgação, aí vai liberar a gente. Quem divulgar uma pesquisa sem estar autorizado pelo cartório, devido ao seu cadastro, vai estar usando de forma indevida, de forma irregular. Certo? Então, esses são os dados do gráfico, que é muito importante. Segundo, agora realize as atividades propostas nos itens a seguir. Complete a tabela abaixo com os dados apresentados no gráfico do exercício anterior. Olha o gráfico da página 86, do exercício 1º, da seção gráfico de barras e colunas, e vamos avaliar e responder. Regiões brasileiras. Norte e Centro-Oeste. Quantos são os indiferentes, os iniciantes, os engajados e conscientes? Conta. É só ver aí, ó. Tá um númerozinho aí. Né? Quais são? Quantos, João? Eita, muito bem. Indiferentes, 18. Iniciantes, Miguel, 44. Engajados, quanto? 33, certo. E conscientes, 5. Então, anota aí. Quem se perdeu, né? Ou quem não fez, ou quem fez, confere ou faz agora. Norte ou Centro-Oeste, tivemos 18 indiferentes, ou seja, é indiferente, nem vai nem vem. Iniciantes, 44. 44 iniciando. Engajados, 33 estão engajados na luta, na pesquisa. E conscientes, só 5. 5 conscientes. Nordeste. Nordeste nós temos 30 indiferentes, 43 iniciantes, 26 engajados e 2 conscientes. Repetindo, Nordeste, 30 indiferentes, 43 iniciantes, 26 engajados e 2 conscientes. Sudeste. Sudeste nós temos 49 indiferentes, 35 iniciantes, 12 engajados e 4 conscientes. Sul. 31 indiferentes no Sul, iniciantes 39, engajados 23 e conscientes 7. Esses valores, esses números estão no gráfico. É só olhar lá, tá? Eu vou repetir bem rapidinho para a gente se atualizar. Vamos lá. Norte e Centro-Oeste. Indiferentes 18, 44 iniciantes, engajados 33, conscientes 5. Nordeste 30 indiferentes, 43 iniciantes, 26 engajados e 2 conscientes. Sudeste 49 indiferentes, 35 iniciantes, 12 engajados, 4 conscientes. Sul 31 indiferentes, 39 iniciantes, 23 engajados, 7 conscientes. Letra A, né? Foi isso aí. Letra B agora. As informações acima estão contidas em uma tabela simples ou de dupla entrada. Essa tabela aqui é uma tabela simples ou de dupla entrada. Dupla entrada, não é verdade? C. Quais variáveis estão presentes na tabela? O que varia? E quais os tipos dessas variáveis? Quais são as variáveis? Regiões brasileiras, categórica, nota aí. Regiões brasileiras, categórica. E grupos de consumidores categóricos. Notem aí. Letra C. Regiões brasileiras, categórica. E grupo de consumidores categórica. Letra D.
Discuta com seus colegas, não. Pense nos seus colegas. Se precisar, fale com o seu professor como estão representados os diferentes grupos de consumidores e as frequências dos diferentes grupos de consumidores. São duas perguntas em um. Então, pense com seus colegas ou fale pelo WhatsApp dos coleguinhas, fale com o professor pelo WhatsApp ou pelo grupo, pelo YouTube ou pelo celular, né? Como estão representados os diferentes grupos de consumidores e as frequências dos diferentes grupos de consumidores. Como é que tá? Nota aí. Notaram? Presta atenção? Pegou? Lá, tenta. Vamos lá. É provável, né, que você tem que concluir. Você conclua que cada um dos 4 grupos de consumidores estão representados por uma coluna. Né? Coluna. Os grupos de consumidores estão por colunas. Certo? De uma determinada cor. A cor está aí na legenda. E as frequências dos diferentes grupos por meio de comprimento das colunas. Percebam, tem coluna aí, ó, mais grossa, mais fininha, maior, menor, tá bom? Vou até tirar grossa e fininha, na verdade a mesma largura, que muda o comprimento. Tem coluna maior, média, intermediária, menorzinha, maiorzinha, não é verdade? Então anotem aí a letra C. Para concluir que cada um dos 4 grupos, cada um dos grupos consumidores estão representados por uma coluna de determinada cor e as frequências pelo comprimento das colunas. Tá bom? Sendo assim, você percebeu que uma tabela de dupla entrada pode ser representada por um gráfico com 2 ou mais colunas. Quando se tem mais de 2 colunas, é um gráfico de dupla entrada. Tio, como é que eu vejo que um gráfico de dupla entrada, quando tem mais de 2 colunas? Um gráfico é chamado de gráfico de colunas múltiplas, quando apresenta 2 ou mais retângulos dispostos verticalmente, mostrando as alterações dos dados. Página 87. Queridos, vamos descansar um pouquinho agora, tomar banho, lanchar, almoçar e voltamos à tarde com mais matemática. Valeu, até daqui a pouco.